Ok, você é um brasileiro. O que nós sabemos é que a cultura brasileira é extremamente criativa, entretanto, nosso coeficiente de inovação, de mercado, de tecnologia também é medíocre. Não é medíocre, é muito mais baixo do que o medíocre, porque está fora, muito abaixo da média. No vídeo de hoje nós vamos desvendar os desafios de um empresário que trabalha demais e os resultados não são condizentes com seus esforços. Aquele que chega exausto no final da semana, no final do dia e não consegue enxergar para onde estão indo os lucros. A gente vai entender no contexto desse vídeo, do início, meio ao fim, de forma prática, o porquê que isso acontece, fatores de inovação e diferenciação, ainda a mentalidade de abundância e escassez e culminando no poder que existe na mensuração dos resultados, na medição dos resultados. Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é Luciano Tukikawa, eu sou cientista, especialista em neurociências aplicadas a negócios e você está no maior canal de perpetuação do planeta Terra. Se esse assunto é do seu interesse, já aproveita, assina o canal, dá um curtir aqui e compartilha com algum empresário que precisa desse conteúdo. Bora lá! O primeiro fator desse desafio dos resultados não serem condizentes com os esforços. Nós temos um grande desafio de nos desvencilharmos da urgência. Isso é uma loucura. Nós estamos no mundo chamado mundo Bunny. Sabe o que é o mundo Bunny? São siglas que alguns antropólogos denominaram depois do mundo VUCA, que começou lá depois da Guerra Fria. Mas mundo Bunny é o mundo pós-pandemia, que significa, de forma muito simplificada, é um mundo frágil, ansioso, não linear, não tem mais linhas de tendência e incompreensível. O tempo que você demora para entender é o mesmo tempo que você poderia estar criando algo novo. É mais rápido do que jamais foi. As coisas mudam de uma forma cada vez mais rápidas e desaparecem muito rápido. E isso gera no nosso cérebro um instinto de preservação e sobrevivência aguçado, porque tem memórias em cima de muitas informações de risco durante um longo período. Foi o período da pandemia que nós passamos. E está todo mundo em estado de alerta. Como eu e você estamos em estado de alerta, aquilo que já era predominante no ser humano, que é o medo de perder, muito maior do que a vontade de ganhar, isso foi ainda mais aguçado. Algumas pesquisas antes diziam que nós nos motivávamos até 2,5 vezes mais pelo medo da perda do que pela vontade de ganhar. E qual o impacto disso tudo? A dificuldade de inovarmos, de fazermos diferente. Imagina só, se está muito aguçado em mim o instinto de preservação e sobrevivência, por que eu vou fazer diferente, uma forma que ninguém fez, se não tem comprovação que isso funciona? Desafio. Se você não tem inovação, olha o abismo que gera e por que os esforços não geram os resultados que nós gostaríamos. Isso gera no nosso cliente uma proximidade muito grande entre o que custa e o que vale. Um exemplo, o fator que custa caro e vale pouco é quando você dá 10% de desconto para o seu cliente. Custa 10% para você e para ele vale 10%, ou seja, não tem nenhuma percepção distanciada do quanto custa versus o quanto vale. Inovação é fazer diferente, entretanto você tenta fazer diferente do que a gente chama de inovação incremental. Sabe o que é inovação incremental? Suponha que você fabrica e vende cadeiras e que de repente agora você começou a colocar rodinhas nas cadeiras, colocou também um estofamento, colocou agora um aquecimento dos estofamentos e ampliou um pouco mais, agora você colocou massageadores nas cadeiras, rodinhas e tudo mais. Agora essa cadeira ficou mais autônoma, né? Ela também tem USB-C aqui para carregar celular e você vai incrementando mais fatores. Quando você pivota isso tem uma alta percepção de valor. Caraca, olha só o que está acontecendo. Agora, quando outros já oferecem isso, a percepção de valor, ela baixa. Ou seja, quanto custa versus quanto vale está se tornando cada vez mais próximo. Inovação faz com que os seus esforços gerem resultados progressivos e contínuos. Porque quanto você vende, vale muito mais do que custa. Por exemplo, você tem dois fatores. Vou trazer essas duas garrafas aqui, por exemplo. Ó. Essa aqui, vamos supor que essa aqui custa para mim 10 centavos, eu vendo por R$1. Putz, 10 vezes mais. Essa aqui, de repente, custa para mim R$20. E eu vendo ela por 15. Estou falando de 50%. Olha a distância. Mas a gente não tem essa percepção de proporções, de resultado
Porque o nosso cérebro está sempre acelerado tomando. Daniel Kahneman chama isso de sistema 1 e sistema 2, mas basicamente é um pensamento rápido e um pensamento lento. Quando a gente pega pela neurociência, são processos que começam na racionalidade e culminam no instinto de preservação e sobrevivência. Outros processos, que é o mais predominante, que começa no instinto de preservação e sobrevivência, busca racionalidade só para suprir esse medo da perda. Então, está aqui o primeiro fator: inovação. O abismo que você tem por desafio gerar entre o que custa e o que vale. Já aproveitando, então, você que se interessou nisso aqui, escreva aqui nos comentários o que você quer inovar, que eu vou ajudar você a inovar, a aumentar a percepção de valor daquilo que custa versus quanto vale. Combinado? Já? Coloca aqui. Bora pro próximo, então. O segundo ponto, e já consequência desse primeiro, é que nós temos um certo brilhantismo dentro de nós. Esse brilhantismo faz com que eu saiba muito. Esse mercado que eu atuo aqui é diferente. Não, aqui é diferente. Você está falando isso aí para mim, Luciano, mas isso aqui não funciona. Esse brilhantismo também pode ser chamado de arrogância. Arrogância cognitiva é a busca incessante pela razão, de estar certo, de mostrar que você já faz o melhor. Mas você deve ter percebido que a concorrência é comparada com o seu negócio e que está cada vez mais acirrado. E se isso é fato, você não faz o melhor, você faz o mais do mesmo. Veja, nós estamos no Brasil, certo? Ok, você é um brasileiro. O que nós sabemos é que a cultura brasileira é extremamente criativa, entretanto, nosso coeficiente de inovação, de mercado, de tecnologia também é medíocre. Não é medíocre, é muito mais baixo do que o medíocre, porque está fora, muito abaixo da média. E isso acontece porque nós estamos sobrevivendo, gerando inovações incrementais, ou seja, pego algo que funciona aqui, que funciona ali, que funciona lá e vou juntando isso aí. E você percebeu que não rola. Então, esse brilhantismo ou arrogância cognitiva, ele só pode ser desconstruído a partir do momento que você promove o que a gente chama de dissonância cognitiva. Sabe o que é isso? É você duvidar da sua própria razão. É você parar, analisar e falar assim, tá, tudo bem, eu venho fazendo isso aí. Mas onde que eu estou errando? Então, como eu poderia fazer diferente? É você ouvir, por exemplo, um colaborador seu, um estagiário. É você ouvir os seus sócios e, mesmo que você identifique que isso não vai funcionar, você vai lá e experimenta. Experimenta. Isso é mentalidade de abundância. O anterior, a vontade, a necessidade de termos a razão, é uma mentalidade de escassez. Tá, então, se você identificou o seguinte, Luciano, você fala que a teoria é muito legal, mas na prática isso não funciona, parabéns. Isso é arrogância cognitiva, sua necessidade de ter a razão e manter-se se preservando onde você já está. Mas você e eu não estamos contentes com os nossos resultados, certo? Se não estamos, está na hora de fazer diferente, de forma contra-intuitiva, fora da sua e da minha razão, é fazer diferente. Se você olha e fala, não, isso aqui não é para mim, legal, então você está no jogo errado. Vai lá fazer alguma outra coisa, prestar um concurso público, trabalhar como CLT, e você vai ver que CLT é muito mais arriscado do que ser empresário. Você só tem um cliente, se você perder esse cliente, você está na rua. O poder de se medir resultados. Cara, você tem a gente chama de viés cognitivo. Todo ser humano, ele é insatisfeito pela sua própria natureza. Eu e você somos insatisfeitos. E aqui vem um ponto de atenção muito importante. Gratidão e satisfação são duas coisas diferentes. Se você olha para você em mente e fala assim, não, eu estou satisfeito com o que eu tenho hoje, minha casa, meu carro, minha empresa, os resultados que eu tenho, eu estou satisfeito. Parabéns, você está mentindo para você, simplesmente para você não despender mais esforços, lembra, de forma contra-intuitiva, ou seja, fora da sua razão, para inovar, escalar, crescer, para que os seus esforços sejam multiplicados em lucro. Então isso é uma mentira. Por quê? É gratidão isso. Isso não é satisfação, é gratidão. E o que a ciência mostra é que a prática da gratidão ativa circuitarias de recompensa que promovem em nosso comportamento mais motivação, mais vontade de fazer aquilo que gerou o resultado. Exerça, assuma a gratidão e pratique a gratidão. Não só a gratidão para com os outros, mas principalmente a gratidão para com os seus próprios atos. Pega hoje o que você fez, que você considerou, cara, isso aqui foi inovador, isso aqui foi o meu melhor, isso aqui foi incrível que eu fiz, e agradeça a si mesmo. Se você é uma pessoa temente a Deus, tem várias religiões que trazem pra gente que basicamente Deus não é alguém, Deus simplesmente é. Então Deus a gente sente, não tem como definir. Logo, Ele é parte de nós, está em nós,
que seja no nosso pensamento. Então agradeça a Deus que está em você e te permitiu agir. Plantio e colheita, causa e efeito, a sincronicidade, ciência, religião, mecânica quântica, todo mundo explicando a mesma coisa de forma diferente. Pratique a gratidão, 360 graus. E agora, assuma o seu viés da insatisfação humana. Nós somos eternamente insatisfeitos. Olha só, a felicidade nossa, quando a gente estudava, estava em se formar, depois em tirar a carta de habilitação, depois comprar o carro. Depois de 3 meses que você comprou um carro, você já não mandava mais lavar o carro. Na realidade, você queria o outro carro. Mas de repente você falou, não, agora o meu desafio é conseguir uma promoção. E quando você conseguiu uma promoção, 1 mês depois, o seu salário já tinha virado normal. 3 meses depois, você já precisava do seu próximo reajuste. Nós somos insatisfeitos. Para que a gente se desvencilhe dessa insatisfação continuada, nós temos que entender aqui o que é o que nós chamamos de felicidade experiencial, mas isso é o tema de um outro encontro, de um outro vídeo. O foco agora é atingimos aqui nossa consciência de que somos insatisfeitos? Beleza. Vamos transformar essa insatisfação numa chamada insatisfação positiva, ou seja, eu assumo que eu estou insatisfeito e quero assumir o controle e mudar essa minha insatisfação. Beleza? Para que isso seja possível, nós precisamos checar. Lembra que a gente é insatisfeito? Analise no seu dia de hoje o esforço que você demandou versus o resultado que você gerou. Ah, Luciano, mas como que eu vou medir resultado? Meça as vendas que foram realizadas, as margens de lucro que geraram e o lucro que isso gerou no seu dia. Meça, por exemplo, o seu fluxo de caixa, quanto entrou, menos o que saiu, o que sobrou sendo incremento ou déficit de caixa. Meça ainda a recuperação de inadimplentes que você teve hoje em confronto de ontem. Meça ainda a sua liquidez, aquilo que venceu hoje para você receber e quanto de fato você recebeu. Meça o seu ônus financeiro, quanto você está gastando de juros, multa de mora e daí por diante. Meça a produtividade do seu time. Quantas, por exemplo, no comercial, quantos relacionamentos eles tiveram hoje, ou seja, eles conversaram com quantos clientes versus quantos clientes compraram, taxa de conversão em vendas. Meça ainda quanto tempo demora do início de uma negociação com o cliente até o fechamento da venda, que é o ciclo de venda, e do início até a perda da venda, que é o ciclo de perda. Se você começa a medir isso, você vai entender que, por exemplo, tem um vendedor ali que a cada 10 negociações ele ganha 2. Taxa de sucesso, taxa de conversão em vendas dele é 20%. No dia seguinte, a taxa de conversão em vendas dele foi 15%. No dia seguinte, foi 10%. Quando você olha esse número, é inevitável. A gente vai querer melhorar. É inevitável. Você mediu, poxa, o resultado foi melhor que ontem, show de bola. Aí no dia seguinte, o resultado foi igual ontem, opa, peraí. No outro dia, o resultado foi pior que ontem. Não, peraí. Se foi bom, dá para melhorar. Se foi ruim, dá para melhorar. Se foi excelente, dá para melhorar. Assumir isso que dá para melhorar chama-se mentalidade de crescimento, mentalidade de abundância, que é a consciência de que hoje eu devo estar pelo menos melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. A mentalidade de escassez se compara, olha para o outro e fala assim, nossa, eu estou muito à frente do outro. E olha para aquele que está melhor que você e fala assim, caramba, ele está bem à minha frente. Mas lógico, ele começou antes, ele teve privilégios, ele teve outras oportunidades. Isso diz respeito à nossa mentalidade. Como eu disse, eu sou cientista e minha especialidade é neurociência aplicada a negócios. E é assim que o cérebro negocia com as nossas emoções e sentimentos para amenizar as nossas dores, nossas instabilidades emocionais. Tem algo que gasta muita energia no cérebro, chama-se emoções negativas, frustrações, tristezas, raiva e daí por diante. Se nós sabemos disso a partir de agora, entenda, sempre que você se comparar com outro, você vai estar sucateando a sua mente e, consequentemente, o seu cérebro, porque ele vai dar um jeito de se confortar. Comparou com alguém que está lá em cima, você justifica por que você está aqui embaixo. Se você se compara com alguém que está lá embaixo, você dá um jeito de não gastar mais energia, afinal você já está acima da média. Medir resultados nos tira do esforço onde nós não enxergamos resultado. Quer um exemplo mais prático e visceral nisso? Por exemplo, nesse final de semana, você planejou um churrasco no sábado. Olha só, você planejou. Você não vai assumir outro compromisso. Você foi no churrasco, ou seja, planejou e agiu. Planejar, executar.
Durante o churrasco você comeu muito, bebeu demais, falou demais, você planejou, executou e mediu. Você está analisando como foi o churrasco. Você foi embora e se arrependeu, porque, putz, eu fiz muita cagada, falei muita porcaria. Você planejou, executou conforme minimamente planejado, mediu os resultados daquela experiência e já está melhorando o plano de ação para o próximo churrasco. No próximo que eu for, eu vou fazer diferente. Olha como que a gente faz isso de forma visceral. Agora o desafio nosso está em fazer isso nas nossas empresas. Aquilo que você não mede, você não melhora. Uma mentalidade de abundância entende que se você não controla centavos, você não sustenta milhões. Não estou dizendo que o foco está nas migalhas, mas está muito distante das grandes sacadas, dos grandes feitos. Procurando esses grandes feitos, o que acontece com as grandes sacadas, os grandes insights, os grandes feitos? Você despende uma energia, que é bastante, mas o resultado potencial é desproporcional, é muito grande. Agora, no dia a dia, você despende você despende energia para um resultado pequeno, esforço, resultado pequeno, e começa aquela ambição onde, cara, tá errado, eu preciso de resultados desproporcionais, todo mundo está gerando. E por que você acha que todo mundo está gerando? Porque você está se comparando com o outro. Agora vem o nosso pulo do gato. Mentalidade de crescimento diz respeito àquele que consegue dar passos curtos, porém consistentes. A escalabilidade de negócios é fruto da excelência. Você não vai escalar aquilo que você não atingiu excelência. E caso você escale, vai ser um salto em direção ao abismo. Quantos negócios você já viu assim? Luciano, você é pessimista. Não. Eu atuo no mercado há mais de 20 anos. Histórias como essa se repetem todo santo dia. De repente você está aí acreditando em vários cantos da sereia. Talvez você seja jovem demais para saber o que são os cantos da sereia. Canto da sereia é essa oportunidade que surge. Leva o marinheiro aquelas mulheres lindas e maravilhosas e quando elas chegam até a sereia mata eles. É isso que está acontecendo com a gente hoje. Então entre esse dia a dia que eu gasto muita energia e não geram resultados consistentes, coerentes com os meus esforços, talvez você tenha enxergado onde é que está o problema aqui. Mas se ainda assim você está olhando, putz, Luciano, tudo bem, isso aí é possível, mas é muito difícil, talvez o problema não esteja no seu negócio, talvez o problema seja você. Enfim, se esse conteúdo aqui foi de valia e se talvez te incomodou o suficiente para que você queira mudar, comenta aqui embaixo o que você quer da minha ajuda, qual é o seu negócio, que eu respondo todos os comentários. Convido você ainda a entrar no nosso grupo do WhatsApp, do Telegram, onde nós compartilhamos lá conteúdos práticos, e-books e ainda algumas resenhas. Mais um convite que eu faço para você é que toda segunda-feira, às 7h47 da manhã, eu faço uma live para empresários como você, para começar a semana muito mais lúcido, com uma visão, não só a visão mais lúcida entre o funcionamento de mente, cérebro e comportamento, mas principalmente para você transformar isso aí em lucro através dos seus times, do seu mercado, na sua empresa. Grande abraço para você, te vejo no próximo conteúdo.